O ato de submissão no MMA é quando você obriga o seu oponente a desistir da luta e reconhecer que foi inferior, e no vídeo de hoje iremos ver 7 submissões que chocaram o mundo do MMA. A primeira submissão da nossa lista foi a que o Minotauro aplicou no Bob Sapp. O norte-americano Bob Sapp fez a sua estreia no MMA profissional em abril de 2002, mas mesmo antes de entrar no MMA, ele já era um atleta, pois o Sapp já jogou na NFL, que é a Liga Americana de Futebol Americano, e em sua estreia ele nocauteou seu adversário. Em sua segunda luta como profissional, outra vitória por nocaute. Já na sua terceira luta como profissional, ele iria enfrentar ninguém mais ninguém menos que o Minotauro, lenda do jiu-jitsu brasileiro no MMA. Minotauro vinha numa sequência de 10 vitórias consecutivas, e o cartel dele na época era de 16 vitórias e uma derrota. E apesar do Minotauro ter muito mais experiência no mundo das lutas, o Bob Sapp ainda era visto por muitas pessoas como o favorito para vencer a luta. E o motivo do favoritismo do americano para muitos era o seu físico, pois o americano tem 1,96 m e na época pesava mais de 160 kg, enquanto o Minotauro tem 1,91 m e pesava cerca de 109 kg. Nos primeiros segundos da luta, o Minotauro tentou quedar o grandalhão americano, mas acabou sendo arremessado no chão com força. Durante a maior parte do primeiro round, Minotauro foi completamente dominado pelo Sapp, e inclusive chegou muito perto de ser nocauteado por várias vezes. Mas no segundo round, com o Bob Sapp bem cansado, Minotauro aplica uma chave de braço no grandalhão americano, e chocou todo mundo das lutas. Kazushi Sakuraba é famoso no mundo das lutas por ser o caçador de Gracies. Durante toda a sua carreira, o japonês já derrotou Royce Gracie, Royler Gracie, Renzo Gracie e o Ryan Gracie, mas a sua vitória por submissão sobre o Renzo Gracie foi a mais impactante. No dia 27 de agosto de 2000, Sakuraba e Renzo Gracie se enfrentavam. Essa seria a terceira luta do japonês contra um membro da família Gracie, e o Renzo foi mais uma vítima do caçador de Gracies. No segundo round da luta entre eles, o Sakuraba aplicou uma kimura devastadora no brasileiro, que acabou tendo seu cotovelo deslocado, e mais uma vez o Sakuraba derrotava um Gracie. Em 2003, o americano Tim Sylvia era o campeão dos pesos pesados do UFC, mas ele acabou tendo o seu cinturão retirado após falhar em um exame antidroga, e o cinturão ficou vago. E os desafiantes ao cinturão vago dos pesos pesados seriam o próprio Tim Sylvia e o seu compatriota Frank Mir. Tim Sylvia na época era invicto e tinha um cartel de 16 vitórias e 0 derrotas, enquanto Frank Mir possuía um cartel de 7 vitórias e 1 derrota. E com apenas 50 segundos de luta, Mir finalizou e quebrou o braço do Tim Sylvia. E além disso, ele também tirou a invencibilidade do mesmo, e se tornou o grande campeão dos pesos pesados do UFC. Em dezembro de 2017, Charles do Bronx foi nocauteado pelo Paul Felder. Após isso, ele percebeu que precisava melhorar a sua trocação. Até que em 2018 ele fez a melhor escolha da sua carreira, e foi treinar na Chutebox Diego Lima. E desde que se juntou à Chutebox Diego Lima, ele se tornou um lutador completo, e o brasileiro montou uma sequência de 8 vitórias consecutivas. E após isso, ele lutaria contra o Michael Chandler pelo cinturão, e nocauteou o Chandler. E na sua primeira defesa de cinturão, ele iria enfrentar o Dustin Poirier. Dustin Poirier, que tinha recentemente derrotado nomes como Eddie Alvarez, Dan Hooker, Max Holloway, e ainda por cima recebeu uma notoriedade gigante ao se tornar o primeiro e por enquanto o único lutador a nocautear o McGregor no MMA, e era considerado por muitos americanos como o campeão sem coroa. E na luta entre eles, no primeiro round, Poirier foi melhor e quase nocauteou o brasileiro. No segundo round, o Charles foi melhor, mas no terceiro round, o Charles aplicou o mata-leão no Poirier e mostrou que o campeão tem nome. E novamente nessa lista o Frank Mir aparece quebrando o outro braço.
E quem teve o braço quebrado pelo Mir foi o Minotauro. Em dezembro de 2011, Mir e Minotauro se enfrentavam. E ainda no primeiro round, o americano com a Kimura finalizou o Minotauro. E naquela noite, Frank Mir tinha se tornado o primeiro lutador a conseguir fazer o Minotauro dar os tapinhas de desistência. Coisa que outros grandes lutadores que já enfrentaram, como Fedor, Josh Barnett e Dan Henderson, não conseguiram fazer. E mais uma vez o Mir chocava o mundo. Em agosto de 2010, Anderson Silva tentaria defender o seu cinturão pela 7ª vez contra o americano Chael Sonnen. Anderson perdeu os 4 primeiros rounds, e no 5º round ele também estava perdendo. Até que aos 3 minutos e 10 segundos, o brasileiro fez o inimaginável, e finalizou o Sonnen com o triângulo, e defendeu o seu cinturão pela 7ª vez. E muitos consideram essa luta como a maior virada da história do MMA. A última submissão da nossa lista foi protagonizada pelo Fabrício Verdun. Em outubro de 2008, o Fabrício Verdun foi nocauteado no primeiro round pelo estreante Júnior Cigano. E após isso, Verdun foi cortado do UFC e foi lutar no Strikeforce. Lá, ele venceu as suas 2 primeiras lutas, mas na sua terceira luta, seria contra ninguém mais, ninguém menos do que Fedor Emelianenko, que estava invicto há 10 anos, e que na época era considerado por muitos como o melhor lutador da história do MMA. Mas com apenas 1 minuto e 9 segundos, o azarão Verdun finalizou o favorito Fedor com o triângulo, e encerrava a sequência de uma década invicta do russo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!